O tema da mensagem: a entrega que gera ganho e não perda. Está no livro de Gênesis, no capítulo 22, o versículo 1 até o 14, aonde nós vamos fazer leitura. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: eis-me aqui. Versículo 2. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, apartou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o mancebo iremos até lá, depois de adorarmos voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. A igreja pode dizer aleluia. O tema da mensagem é a entrega que gera ganho e não perda. E como eu disse ontem à noite na grande reunião ministerial, não tenha a menor dúvida, irmãos, que se você ficar atento, se você ficar ligado, Deus vai falar com você. Deus vai falar o seu coração. Deus vai falar a sua vida. E nesta noite, irmãos, o meu desejo, e creio ser o desejo de Deus, falar à igreja a experiência de Abraão. E quando Deus o põe à prova em sua capacidade, a sua capacidade de resposta é uma tremenda exigência de vida. Deus o põe à prova. E agora a resposta de Abraão é uma tremenda exigência de vida. E com a mensagem desta noite, nós vamos aprender que a entrega não gera perda, mas gera ganho. Diga comigo: a entrega não gera perda, mas ganho. Absolutamente diferente do que as pessoas imaginam. Normalmente, quando entregamos alguma coisa, ou quando abrimos mão de alguma coisa, parece que estamos perdendo algo. Mas com Deus é diferente. A regra é esta: quando entregamos alguma coisa, quando abrimos mão de alguma coisa, parece que estamos perdendo. Mas com Deus é diferente. Com Deus, quando entregamos, nós ganhamos. Ah, gente, com Deus é diferente. Quando entregamos, ganhamos. Diga para quem está pertinho de você: com Deus é diferente.
Com Deus, quando você entrega, você não perde, você ganha. Com Deus, quando a gente entrega, a gente não perde, a gente ganha. Existem alguns princípios que foram seguidos por Abraão e que nós vamos agora compartilhar com a igreja, porque valeu para Abraão e vale para mim e vale para você e vale para a igreja enquanto ela estiver aqui. Primeiro princípio, põe para mim lá: siga sempre a indicação divina, por mais absurda que pareça. Primeiro princípio que eu aprendo, que nós aprendemos com Abraão: siga sempre a indicação divina, por mais absurda que pareça. Versículo 2 diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. A exigência de Deus era estranha, chegava a ser um absurdo. Isaque era o filho da promessa. Deus havia prometido fazer dele uma grande nação, mas agora Deus estabelece a morte do menino. Queridos irmãos, este é o primeiro princípio que precisamos seguir para que a entrega gere ganho. Siga sempre a indicação divina. Para quem está pertinho de você, siga sempre a indicação divina. Quem diz comigo, aleluia? Deus decidiu que Gideão ia para a guerra contra os midianitas com 300 soldados. Juízes 7:7 disse ainda o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água vos livrarei e entregarei os midianitas na tua mão, mas quanto ao resto do povo, volte cada um no seu lugar. Siga sempre a indicação divina. Deus decidiu: 300 homens basta, vai com 300. Um absurdo, uma loucura, mas era a indicação divina. E quando nós seguimos a indicação divina, a entrega gera ganho. Lá em João capítulo 9, versículo 6. Depois disso cuspiu no chão e com a saliva fez um lodo. Eu untou o lodo os olhos do cego e disse para o cego: vai, lava-te lá no tanque de Siloé. E ele foi, lavou e voltou vendo. Então, queridos irmãos, as indicações divinas podem parecer estranhas ou absurdas ao homem natural, mas o homem espiritual compreende perfeitamente. As coisas do Espírito são discernidas por aqueles que têm o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus contraria sempre, argumenta sempre, apresenta suas razões sempre. Mas eu quero lhe dizer: se você quer que a sua entrega gere ganho e não gere perda,
sempre a orientação divina. Siga sempre a orientação divina. Siga sempre a orientação divina. As perdas se transformam em ganho quando seguimos a orientação de Deus. Diga para quem está pertinho de você: as perdas se transformam em ganhos quando seguimos a orientação de Deus. Este ano, irmãos, olha para mim, este ano é o ano da bênção na medida recalcada, sacudida e transbordando na vida desta igreja. E hoje é o 61º dia desse ano e dessa vez. E a partir de terça-feira, às 6 horas da manhã, durante 7 meses, até o mês de setembro, toda terça-feira e toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, das 6 às 7, esta igreja está sendo convocada, está sendo chamada por Deus, pelo Espírito Santo e pelo pastor da igreja, para estar orando e buscando o melhor de Deus para a sua vida. Siga a orientação de Deus. Olha para o irmão e diga: é o seu ano e é o ano da sua família. Aleluia. Diga para uma segunda pessoa: é o seu ano e é o ano da sua família. Fica de pé, Israel. Esse camarada que é casado no fim do ano já está com a data marcada. Aí ele chega em casa e diz para o pai dele, para a mãe dele: eu preciso encontrar uma estratégia para mobiliar minha casa. E aí diz assim: já sei, vou fazer um consórcio de móveis. E o Valdemar e a Afonso diz: mas tu está doido? Fazer consórcio de móveis, tu perdeu o juízo. Ele foi lá na loja, fez 2 consórcios. O número do consórcio dele: 373 um, 374 outro. Pagou a primeira prestação. O primeiro consórcio sorteado, adivinha o número? 373. Segundo consórcio sorteado, 374. Na primeira prestação foi sorteado nos 2 consórcios e está com dinheiro no bolso para mobiliar a casa. Você pode aplaudir Jesus? Siga a orientação divina sempre. Amém? Amém. Ô, gente, amém? Amém. Siga a orientação divina sempre. Ainda que seja absurda, ainda que seja uma loucura ao homem natural, siga a orientação divina. E então as perdas se tornarão em ganho. A entrega se tornará em ganho. Segunda coisa, segundo princípio: seja imediato. Seu atraso somente atrasará o projeto de Deus na sua vida. Versículo 3 diz assim: então se levantou pela manhã de madrugada, abaltou o jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que lhe disseram. Seja imediato. Seu atraso vai atrasar o projeto de Deus na sua vida. Seja imediato. Não deixe para amanhã. Abraão precisou apenas uma noite para preparar a viagem. Diga aleluia. Seja imediato. O seu atraso vai atrasar o projeto de Deus na sua vida.
precisou somente de uma noite. Na manhã seguinte, providenciou todo o necessário para o cumprimento da exigência divina. E imediatamente partiu para o lugar que o Senhor o havia determinado. Eliseu era um lavrador, mas quando Elias lançou a capa, ele deixou tudo. 1 Reis capítulo 19, versículo 19 até o 21. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Diante dele, estando com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Respondeu Elias: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, e deu a seguir, tomou a junta de bois, os matou, e com as aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu Elias e o servia. Seja imediato. Aleluia, Jesus. Não atrase o plano de Deus em sua vida. Quando Deus exige algo, seja imediato. Haja com rapidez. Haja com rapidez. Normalmente nós somos bem rápidos para outras coisas, mas absolutamente lentos, demorados, morosos para estabelecermos e aceitarmos o plano divino para nós. Quando o plano de Deus é para ser estabelecido, nós somos morosos, nós somos lentos, mas para outras coisas nós somos rápidos. Nós agimos rapidamente, mas quando se trata das coisas de Deus, a gente é lento, a gente demora, a gente vai deixando para amanhã, a gente vai deixando para depois. E eu gostaria que você entendesse essa palavra. Não atrase o projeto de Deus na sua vida. Seja imediato naquilo, seja rápido, seja ligeiro naquilo que você tem que fazer para agradar ao Deus Todo-Poderoso. Quanto mais atrasarmos, mais demoramos, mais atrasaremos o processo divino em nós, e então vamos ter perdas. O segundo princípio para que a entrega não tenha perda, mas tenha ganho, é ser imediato nas determinações divinas. Olhe, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36. E indo eles pelo caminho, chegaram ao lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E o evangelista Filipe disse: é lícito, se tu queres, se tu creres. Então não atrase. Existem coisas que não precisamos orar para saber a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Há coisas que não precisamos orar. A vontade de Deus já está explícita nas páginas do livro santo. Olha, o irmão diz para ele assim: há coisas que não precisa orar para saber se é vontade de Deus. É a vontade de Deus. Já está explícito no livro santo. Aleluia! Ergue a sua mão, tem um aleluia gostoso aí. Aleluia! Aleluia! Você não precisa orar para saber se é vontade de Deus que você seja fiel. Já está escrito. Você não precisa orar para saber se você tem que ser santo. Já está escrito. Não precisa orar para saber se você tem que ser puro, tem que ser limpo. Já está escrito. Não precisa orar para saber se você tem que ter uma vida reta, digna. Já está escrito. Não precisa orar para saber se você tem que ter uma vida comprometida com Deus e com a palavra. Já está escrito. Não precisa orar para saber se você tem que ser marido de uma só mulher e mulher de um só marido. Já está escrito. Então, já está escrita a vontade de Deus.
precisa orar para se batizar. Já está escrito que é preciso crer, ser batizado para ser salvo. Você não precisa orar para saber se é para tomar Santa Ceia. Você tem que se reunir e tomar Santa Ceia todas as vezes que comer de pão e beber de cigarros. Você pode dizer aleluia, Jesus. Aí eu recebi uma grande soma em dinheiro. Vou orar para saber se é para dar um dízimo. Tem que orar, fazer a vontade de Deus. Tiver que dar 200 mil reais de dízimo, faça isso com alegria. Tiver que dar 1 milhão de dízimo, faça isso com alegria. Você não precisa orar. Já está escrito que é a vontade de Deus que o dízimo e a oferta seja trazida na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do tesouro, e o Senhor abra as janelas do céu sobre você e repreenda o devorador. Não atrase o projeto de Deus. Não atrase o projeto de Deus. Não atrase o projeto de Deus. Falava com o presbítero Jefferson esses dias na questão de estar preparado. Nós nunca estamos preparados, nós nunca vamos estar. Nós vamos morrer com 100 anos e ainda não estamos preparados. Sempre vamos estar aprendendo. Sempre Deus vai estar fazendo alguma coisa na nossa vida. Sempre tem uma aresta para ser aparada. Sempre tem um pouco para ser polido. Sempre tem que dar mais uma lapidada. Sempre tem que dar uma melhorada. Não, nunca nós vamos estar preparados. É apenas chegou a hora. E quando chega a hora, pronto, é a hora de Deus. Acabou. Preparado ou não, meio preparado ou não, meia boca ou não, é a hora de Deus. Vai, 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 é a hora de Deus. Faz, é a hora de Deus. Faz. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro princípio. Terceiro princípio. Demonstre a sua fé de forma prática. Fale aos outros o que Deus vai fazer. Versículo 5. Então disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão demonstrou a sua fé de forma prática. Ele afirmou que Deus iria fazer. Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. A gente adora e a gente volta. Terceiro princípio: fale aos outros o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Você está com fé essa noite? Eu vou dar 30 segundos para você exercitar essa fé e falar para quem estiver pertinho de você o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos ver? Vamos ver? Fale! 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 É o princípio de Deus. Fale o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no seu ministério. Fale! Vou dar uma cutucada com vara curta em vocês. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Fale o que Deus vai fazer na sua vida. Abraão disse: eu e o menino vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Vocês esperam aqui, porque nós adoramos e nós voltamos. Fale o que Deus vai fazer na sua vida. Fale o que Deus vai fazer no seu lar, na sua família, no seu ministério. A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26.
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Fale o que Deus vai fazer na sua vida. Fale aos outros. A nossa fé não precisa ser demonstrada não teoricamente, mas na prática. Na prática. Fale o que Deus vai fazer. Fale aos outros o que Deus vai fazer. Abraão tinha razão de sobra para lamentar, para chorar, para murmurar. Mas ele aproveita um momento difícil para fazer saltar de dentro dele um grito maior que o seu temor. Aproveita um momento difícil para fazer saltar de dentro dele um grito que era maior que o seu temor. Adoraremos e voltaremos. Adoraremos e voltaremos. Adoraremos e voltaremos. Há uma unção extraordinária sobre a igreja. O Espírito de Deus está sobre a igreja. O Senhor está sobre a igreja. Eu sinto o Espírito de Deus sobre a igreja. Eu sinto a mão de Deus sobre a igreja. Eu sinto Deus pairando sobre a igreja esta noite. Esse grito que ele deu tinha um nome: fé. Esse grito se chamava fé. Adoraremos e voltaremos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para que a sua entrega se transforme em ganho, demonstre a sua fé de forma prática. Declare o que Deus vai fazer. 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 É somente uma questão de tempo. Olha para mim. É somente uma questão de tempo. E aquilo que é invisível vai se tornar visível. Vai se tornar palpável. É só uma questão de tempo. E aquilo que é invisível vai se tornar visível. Aquilo que é invisível vai ser palpável. Você vai tocar, você vai agarrar, você vai pegar, você vai segurar. É só uma questão de tempo. Bom, seu querido irmão, e diga assim: é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Quarto princípio: creia na provisão divina sempre. Versículo 8 diz assim: e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos ambos. Quando Isaac faz a Abraão uma desconcertante pergunta sobre o cordeiro para o holocausto, Abraão demonstra uma confiança inabalável na provisão divina. Deus mesmo há de prover o cordeiro para si. Deus mesmo há de prover o cordeiro para si. Para que a nossa entrega se transforme em ganho, irmão, é preciso crer na provisão divina. É preciso crer na provisão divina. Abraão responde para o filho dele: Deus vai prover o cordeiro para si. Deus vai prover o cordeiro para si.
faça. Não tenha nenhuma atitude desesperada. Espere a provisão de Deus. Não bote o seu pescoço na guilhotina. Não caia nas mãos dos agiotas. E por aí afora vai. Espere em Deus. Não faça loucura. Não faça besteira. Não contraia empréstimos que amanhã você não vai poder pagar. Não tape um furo e abra um rombo, ou não abra um rombo para tapar um furo. Tenha paciência. É uma questão de tempo. E Deus proverá. 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 Provisão, irmãos, é quando a gente não tem. Quando a gente tem, a gente não precisa de provisão. Crer quando não se precisa de nada é fácil. Difícil é crer quando você precisa de tudo. Quando a pessoa crê na provisão divina, ela pode entregar o que for preciso para Deus. Sempre. Creia que a entrega se transformará em ganho. João nos conta a interessante história de um menino que possuía 5 pães e 2 peixes. E o extraordinário ganho que ele teve com essa entrega. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Quanto sobrou de tudo isso? 12 cestos cheios de pedaços. Quantas pessoas comeram? 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. O que eu quero dizer para vocês à noite, irmãos, o que você precisa, o que nós precisamos, seja o que for, Deus tem. Deus tem. O que nós queremos, o que precisamos está em Deus. Nós não precisamos buscar em outro lugar. Deus tem. Deus tem. Deus tem. Olha para o irmão assim, o que você precisa, Deus tem. Diga de novo, o que você precisa está em Deus. Agora diga para ele, não busque em outro lugar. Aleluia! Aleluia! Creia na provisão divina sempre. Quinto princípio. Quinto princípio, eu estou correndo. O que estiver no altar nunca se perderá. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque seu filho. E deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O que estiver no altar nunca se perderá. Abraão coloca o seu filho Isaque sobre o altar. E prepara-se para o sacrifício. Ele não vacilou. Ele não titubeou. Ele não hesitou. Naquele momento em Moriá, uma lição estava sendo ensinada a todos que crescem em Deus. O que for colocado no altar não se perderá. Diga para o irmão que está pertinho de você: o que for colocado no altar não se perderá. Abraão não perderia Isaque, porque ele estava sendo colocado no altar. Tudo que estiver fora do altar, inevitavelmente vai se perder. Tudo que estiver fora do altar, inevitavelmente vai se perder. Mas o que estiver no altar não se perderá. Está muito forte, é muito, tudo que estiver no altar não vai se perder. Mas o que estiver fora do altar vai se perder. Por mais que a gente cuide, por mais que a gente se esforce, não está em nós.
O princípio foi estabelecido pelo nosso pai na fé, Abraão. Não está em você. O que for colocado no altar nunca se perderá. E aquilo que não está no altar inevitavelmente vai se perder. Por que teimar e não entregar para Deus o que você é, mas também o que você tem? Aprenda isso, é um princípio que foi estabelecido por Abraão, nosso pai na fé. O que estiver no altar não se perde. E o que estiver fora do altar vai se perder. Mas normalmente, aquilo que nós temos, nós não queremos entregar para Deus. Aquilo que nós temos, nós não queremos entregar para Deus. E eu quero dizer esta noite, não basta, irmãos, apenas nós nos entregarmos a pessoa. Nós precisamos entregar a nós e entregar o que temos, o que somos e o que temos. Precisa estar no altar, porque se estiver no altar, não vai se perder. Não vai se perder. Normalmente entregamos a Deus os nossos problemas. Deus não quer que lhe entreguemos só os problemas, mas as nossas vitórias também. Agora olha, reflete comigo, raciocina comigo. As coisas que você perdeu, elas nunca estiveram no altar. Se você olhar, se você analisar as coisas que você perdeu durante a sua vida, elas não estiveram no altar. Você tentou cuidar, você tentou proteger, você tentou segurar, mas não conseguiu. Para que a entrega não gere perda, mas ganho, deixe tudo no altar. Deixe tudo no altar. Eu pergunto às mulheres: vocês já colocaram o marido de vocês no altar? Eu pergunto aos homens: vocês já colocaram as esposas de vocês no altar? Eu pergunto aos pais: vocês já colocaram os vossos filhos no altar? Se foi colocado no altar, não vai se perder. Se não estiver no altar, inevitavelmente vai haver perda. Por mais que você cuide, por mais que você zele, por mais que você segure, por mais que você proteja, por mais que você vigie, por mais que você faça tudo que é imaginavelmente possível, a perda vai acontecer. Agora, se estiver no altar, não vai se perder. Aleluia, Jesus. Diga para o irmão: aquilo que está no altar jamais se perderá. Está no altar, jamais se perderá. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quero dizer às esposas: se o seu marido está no altar, fica tranquilo. Você já colocou ele no altar, fica tranquilo. Marido, se você já colocou a sua esposa no altar, fica tranquilo. Pais, se vocês já colocaram nossos filhos no altar, fiquem tranquilos. É uma questão de tempo. E nada vai se perder.
É preciso erguer os olhos para enxergar a provisão. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mar. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar dos seus filhos. Quando Abraão ergueu os olhos, ele enxerga a provisão. Enquanto os olhos de Abraão estavam focados na situação, ele não enxergou o cordeiro. Eu creio que o cordeiro já estava ali desde que ele chegou lá em Moriá, mas ele só enxergou o cordeiro depois que ele levantou os olhos. Ele só enxergou o cordeiro depois que ele levantou os olhos. Enquanto o foco era a situação, ele não enxergou a provisão. Mas na hora que ele levanta os olhos, ele enxerga o cordeiro. É um princípio de Deus. Olhai para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Eu lhe digo esta noite: tire o foco da situação, levante os olhos e você vai enxergar a provisão de Deus. Ah, minha gente amada, dá uma palma de palma, dá uma salva de palmas. Mas nós ficamos só focados na situação. Nós não levantamos os olhos. Eu lhe digo, levante os olhos. Você vai enxergar a provisão de Deus. Deus proverá. Jeová Jiré, no monte do Senhor, se proverá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 e 56. Quando a gente olha para baixo, a gente não enxerga a provisão. Só se enxerga a provisão quando se olha para cima. Tire os olhos do problema. Tire os olhos das suas dúvidas. Tire os olhos das suas dívidas. Tire os olhos das circunstâncias desfavoráveis que estão à sua volta. Isso só vai deprimir você. Isso só vai frustrar você. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações. Em seus corações rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Só vamos ver os céus abertos se levantarmos os nossos olhos. O salmista Davi disse no Salmo 121, versículo 1 e 2: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então, queridos irmãos, a nossa provisão vem de cima. Quando você conseguir levantar os olhos, verá que a provisão está exatamente no lugar que você precisava. O homem carnal olha para baixo, o homem espiritual olha para cima. Olha! Diga para quem está pertinho de você: o homem carnal olha para baixo, o espiritual olha para cima. Aleluia! O homem carnal olha para baixo, o espiritual olha para cima. Enquanto você não erguer os olhos, você não vai enxergar a provisão. Se você não quiser que a sua entrega se transforme em perda, erga os olhos. Erga os olhos e enxergue o que Deus tem para você. Quem ergue os olhos vai longe. Você quer ir longe? Então erga os olhos e veja o que Deus reservou para você.
Terminando. Eu sou muito grato a Deus. E hoje de manhã eu levantei, pensei, não muito, mas um pouquinho mais tarde que os outros dias. Devia ser 6h30. 7 horas, 7 e pouco, eu estava com noite na mão. E eu estava refletindo com Deus. Dizendo, Deus, sou muito bom comigo. Eu dormi em cima do peleiro. Eu passei o inverno com um par de chinelo havaiano, porque não tinha um sapato para colocar. Eu esperei uma botina e um coturno de milho. Meus calcanhar rachou tudo que corria sangue. Eu tomava chimarrão e refletia na bondade de Deus, na misericórdia do Senhor. Dizia, Senhor, eu não mereço nada disso aqui. Eu não sou digno disso aqui. Mas tu foi muito bom comigo. E eu dizia, Senhor, eu não me arrependo de nada. Eu não tenho do que me arrepender. A única coisa que eu lamento é que eu sinto que as minhas forças estão me deixando. E o meu tempo está encurtando. Porque eu queria fazer mais para o meu Senhor. Eu queria fazer mais para Ele. Eu vivo cada culto como se fosse o último culto da minha vida. É como se fosse o último. Eu não deixo uma vírgula para amanhã. Eu gasto tudo que o Senhor me dá. Espiritualmente falando. Não tenho reserva. Eu despejo tudo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Erga os olhos, porque a provisão vem dele. Erga os olhos, porque a provisão vem dele. A última. A entrega que a gente não quer perder gera multiplicação. Versículo 14. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Nome se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É impressionante, irmãos, porque até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Esse fato entrou para a eternidade. Transcendeu todos os limites que Abraão imaginou. Quando entregamos a Deus o que não queremos perder, Deus tem capacidade de multiplicar. Escuta essa palavra. Quando entregamos a Deus o que não queremos perder, Deus tem capacidade de multiplicar. Extraordinariamente aquilo que lhe entregamos. Nenhum de nós tem capacidade de imaginar o que uma atitude nossa, um gesto nosso pode representar diante de Deus. O sétimo princípio é que a entrega se transforma em ganho. É a gente entender e crer que a entrega gera multiplicação. Diga para quem está pertinho de você: toda entrega gera multiplicação. Toda entrega gera multiplicação. Diga de novo para uma outra pessoa: toda entrega gera multiplicação.
Fica de pé, querida igreja. Esta noite é noite de entrega. Esse culto é culto de entrega. Esse dia é dia de entrega. Entregue para não perder. Entregue para não perder. Esta noite é noite de entrega. Esse culto é culto de entrega. Entregue para não perder. Entregue para não perder. Entregue e haverá ganho na sua vida. O que você ainda não entregou, é exatamente isso que você precisa entregar. Incondicionalmente a Jesus. Entregue essa noite, é noite de entrega. Esse culto é culto de entrega. Não tente segurar. Entregue a Deus. Coloque no altar. Coloque no altar. Não retenha. Não segure. Esta noite é noite de entrega. Se tem coisas na sua vida que você ainda não entregou, entregue esta noite, porque esta noite é noite de entrega. Tudo entregarei. Sim, Jesus bendito.